Quem nunca se emocionou com as aventuras de Ash e Pikachu viajando pelo mundo para se tornarem os melhores treinadores Pokémon? Mas e se eu te disser que por trás de toda a luz e magia desse universo, existe um lado sombrio que poucos conhecem? Hoje, vamos mergulhar em histórias assustadoras, teorias inquietantes e segredos obscuros que cercam o mundo de Pokémon. Fique até o final, porque algumas dessas histórias vão fazer você olhar para a sua Pokédex de um jeito completamente diferente. Lavender Town é um dos lugares mais icônicos da franquia Pokémon. Mas por que uma região tão funélica e envolta em mistério existe em um jogo que deveria ser para crianças? Muitos jogadores relatam sentir um incômodo ao ouvir o tema musical dessa cidade. O famoso Lavender Town Syndrome foi uma lenda urbana que se espalhou nos anos 90, alegando que crianças que ouviam a música ficavam perturbadas, algumas até desenvolvendo sintomas graves. A verdade por trás dessa histeria coletiva pode ser ainda mais sinistra. O tom da música original do jogo, com frequências altas e desarmônicas, foi acusado de causar desconforto psicológico em jogadores mais sensíveis. Mas será que isso foi apenas uma coincidência? Ou havia algo mais sombrio na intenção dos desenvolvedores? É fácil se encantar com as batalhas Pokémon, mas e se olhássemos para isso de outro ângulo? Alguns críticos argumentam que o conceito central da franquia, capturar criaturas selvagens e forçá-las a lutar, é extremamente problemático. Imagine seres sencientes como Pikachu ou Charizard sendo obrigados a viver em espaços apertados e obedecer ordens em troca de liberdade condicional. O próprio anime já mostrou momentos onde os Pokémon demonstram tristeza, revolta ou mesmo saudades de sua vida selvagem. Você consegue imaginar como seria viver constantemente em uma Pokébola? A Pokédex é um guia maravilhoso para aprender sobre Pokémon, certo? Mas algumas entradas nos fazem pensar se esse mundo é realmente um lugar tão amigável. O Pokémon Drifloon, por exemplo, é descrito como atraindo crianças para longe e nunca mais as devolvendo. O Gengar, um dos favoritos dos fãs, é dito ser a personificação de uma sombra humana que perdeu seu dono. E o que dizer do Yamask, que carrega a própria face de quando era humano? Essas descrições não apenas levantam questionamentos sobre o design das criaturas, mas também nos fazem perguntar: qual é o limite entre ficção e terror nesse universo? Os fãs de Pokémon adoram criar teorias, mas algumas delas são simplesmente aterrorizantes. Uma das mais famosas é a ideia de que o mundo de Pokémon é, na verdade, um universo pós-apocalíptico. As evidências? Lugares devastados, a ausência de muitos adultos, principalmente pais, e o foco em crianças assumindo tarefas que normalmente seriam de adultos, como proteger cidades ou lutar contra criminosos. Outra teoria afirma que Ash, o protagonista, estaria em coma desde o primeiro episódio, e todas as suas aventuras seriam fruto de sua imaginação. Essas ideias, embora não confirmadas, fazem com que os fãs repensem tudo o que sabem sobre a franquia. Se Jesse, James e Meowth já pareciam suspeitos para você, espere até descobrir os segredos obscuros da equipe Rocket. Essa organização é responsável por experimentos antiéticos com Pokémon, incluindo a criação de Mewtwo, um Pokémon que foi geneticamente modificado e se revoltou contra seus criadores. Mas o que poucos sabem é que a equipe Rocket é apenas a ponta do iceberg. Histórias sugerem que eles possuem ligações com governos corruptos, exploram comunidades vulneráveis e traficam Pokémon raros por valores exorbitantes. O quanto de tudo isso é inspirado em crimes reais. Os Pokémon lendários são retratados como criaturas poderosas e místicas, mas há uma aura de tristeza e isolamento em suas histórias. Lugia, por exemplo, vive nas profundezas do oceano para evitar causar destruição. Giratina foi banido para uma dimensão paralela por ser considerado perigoso demais. Será que essas criaturas realmente possuem liberdade ou são vítimas de um mundo que as teme? O que isso nos diz sobre o equilíbrio entre poder e exclusão nesse universo? As mega-evoluções foram introduzidas como uma forma de tornar os Pokémon ainda mais poderosos.
Mas o que poucos sabem é o custo disso para as criaturas. A Pokédex descreve como algumas mega-evoluções causam dor extrema e sofrimento aos Pokémon. Charizard X, por exemplo, é dito perder controle de si mesmo durante a transformação. Essas alterações não parecem ser apenas um mecanismo de batalha, mas também um reflexo de até onde os treinadores estão dispostos a ir para vencer. Isso levanta a questão: até que ponto as mega-evoluções são um avanço ou um abuso? Embora a série não aborde diretamente, há indícios de que guerras devastaram o mundo Pokémon no passado. Diálogos de personagens e ruínas encontradas nos jogos sugerem que batalhas não eram apenas entre Pokémon, mas também entre humanos. Essas guerras poderiam explicar a ausência de adultos e o papel central das crianças no universo da franquia. Qual seria o impacto desse passado sombrio nas relações entre humanos e Pokémon atualmente? Os Pokémon do tipo fantasma carregam uma energia peculiar e muitas vezes assustadora. Algumas entradas da Pokédex sugerem que eles são almas de humanos ou Pokémon falecidos, como o caso do Phantump, que seria o espírito de uma criança perdida. Essa origem macabra nos faz pensar se esses seres realmente estão em paz ou se são presos em um ciclo de sofrimento eterno. Até onde o universo Pokémon explora a linha entre vida e morte? Capturar Pokémon é a base da franquia. Mas até que ponto isso é ético? Os jogos mostram treinadores capturando criaturas selvagens para seus próprios benefícios, muitas vezes sem considerar o impacto disso no ecossistema ou na liberdade dos Pokémon. Há quem questione se a relação entre humanos e Pokémon é realmente de amizade ou se trata-se de uma relação de domínio. Será que a franquia está nos ensinando algo sobre controle e exploração disfarçado de aventura? Explorar o lado sombrio de Pokémon nos leva a uma reflexão profunda sobre como interpretamos o universo dessa franquia. Embora carregado de magia e diversão, ele também nos oferece espaço para questionar conceitos de poder, liberdade e consequências. Talvez o que torne Pokémon tão fascinante seja exatamente essa dualidade. Um mundo onde o extraordinário e o perturbador coexistem. Obrigado por acompanhar até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar suas teorias favoritas. Até o próximo episódio, onde continuaremos a desvendar os mistérios mais intrigantes.